A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 18 de agosto de 2022, tem como título: O propósito dos dons espirituais é promover a edificação da igreja. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Queridos, os propósitos dos dons podem ser aí compreendidos a partir da sua natureza. Meyer Pearman diz que os dons do Espírito, descrevem aí as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios especiais. Para esse teólogo, o propósito principal dos dons do Espírito Santo é edificar a Igreja de Deus, por meio aí da instrução aos crentes e para ganhar novos convertidos. Os dons do Espírito Santo, queridos, são manifestações espirituais que devem ser aí úteis à edificação da igreja local. Por exemplo, se numa mensagem radiofônica um pregador ali fala em línguas, qual a utilidade para o ouvinte, se ele não entende nada do que está ouvindo? Numa rede de televisão de determinada igreja, o pregador dizia que todos, naquele momento, deveriam falar em línguas. E ele próprio aí começou a balbuciar. O que os telespectadores aproveitaram de tais línguas? Tornou-se ridículo, né? Talvez os meninos espirituais apreciaram muito, Mas os que têm aí um pouco de maturidade e discernimento acerca da natureza e da finalidade dos dons espirituais, devem aí ter desligado o televisor para não perder aí tempo com tamanha baboseira. Mesmo que sejam línguas autênticas, o dom de línguas, assim como os outros dons, tem que ter aí utilidade prática, concreta e oportuna para a edificação da igreja local. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem aí uma nota interessante sobre o uso dos dons, ressaltando que tais recursos espirituais devem ser para a edificação da igreja. Diz assim: o propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Edificar, querido, significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes. Essa edificação é uma obra do Espírito Santo através aí dos dons espirituais, pelos quais aí os crentes são espiritualmente transformados mais e mais, para que não se conforme com este mundo, mas edificados na santificação, no amor a Deus, no bem-estar do próximo, na pureza de coração, numa boa consciência e numa fé sincera. A edificação da igreja, queridos, acima de tudo, é da competência do Supremo Edificador, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele afirmou de modo solene e eloquente ante ali aos seus discípulos, quando Pedro ali teve o discernimento de quem ele era. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Portanto, a edificação da igreja, queridos, é como a edificação da vida do crente. Se Deus não edificar, todo o trabalho será em vão. Como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127. E segundo Boyd, a origem dos dons espirituais é de Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho, é quem distribui. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quinta-feira a todos.